Capítulo 112. Estrela de Alioth. O que Long Shen nunca esperava era que aquela informação final fosse a fórmula da pílula para a pílula Alioth 1. Isso naturalmente o deixou louco de alegria. A Alioth Star foi a segunda estrela da Nine Star Hegemon Body Art. Ele estava localizado no centro da palma da mão direita, o local oposto da estrela Feng Fu no pé esquerdo. Em outras palavras, Long Shen agora poderia cultivar o segundo nível do Nine Star Hegemon Body Art. Sua estrela Feng Fu havia atingido a perfeição agora, dando a Long Shen grande confiança em si mesmo. Se ele pudesse abrir uma segunda estrela, isso seria equivalente a ter 2 Dantians, permitindo que ele aumentasse ainda mais sua velocidade de cultivo. Apenas o único Feng Fu Star já havia permitido que a habilidade de combate de Long Shen subisse. Se ele também conseguisse condensar a estrela Alioth, então, com a superposição de ambas as estrelas, quão aterrorizante seu poder se tornaria. Pensando em seu sonho e naquele homem poderoso que possuía o enorme anel divino e as 9 estrelas em seus olhos, o coração de Long Shen batia descontroladamente. Talvez realmente chegasse um dia em que ele também seria tão forte. Espere o que? Long Shen não pôde deixar de pular de choque quando olhou a fórmula da pílula. Chifre de lagarto flamejante, sangue gelado de Paifan, fruta Qilin, pudim de 9 sabores 2, crisântemo imortal. Long Shen ficou chocado ao descobrir que a fórmula da pílula Alioth exigia mais de 30 ingredientes medicinais raros e preciosos. Entre eles, o ingrediente medicinal Qilin Fruit foi o mais difícil de encontrar. Ele praticamente se extinguiu neste mundo. Mesmo que de alguma forma ele conseguisse obter algumas frutas Qilin, isso ainda não seria nada em comparação com a quantidade total que ele precisava se ele assumisse um alto consumo conforme exigido com a estrela Feng Fu. A chama de sua excitação foi imediatamente apagada pela água gelada. Isso era algo impossível de realizar. Ele então pensou em algo que o deixou absolutamente gelado. A Nine Star Hegemon Body Art era uma técnica que circulava desde os tempos antigos. Isso significava que suas fórmulas de pílulas eram baseadas em ingredientes medicinais da época. Mas na era atual, muitos desses ingredientes já foram extintos. Como ele deveria encontrá-los? Ele não apenas precisava encontrá-los, mas também precisava coletar uma quantidade absolutamente enorme deles. Isso foi praticamente tão difícil quanto ascender aos céus. Era muito desanimador, o suficiente para levá-lo ao desespero. Depois de se deparar com a segunda estrela, ele já havia se deparado com esse enorme problema. Então, e a terceira ou quarta estrela? Mas, pensando nisso, Long Shen riu, dizendo a si mesmo que havia sido muito pessimista. E daí se Fênix Cry não os tivesse? Isso não significava que não houvesse outros lugares onde eles existissem. Embora ele não quisesse admitir, tanto o Bai Ling do pavilhão Anyun quanto aquele homem vestido de branco consideravam esta uma terra incivilizada, o último até considerando-o um sapo no fundo de um poço. Então por que ele não deveria sair para dar uma olhada naquele espaço mais vasto? Além disso, ele também teve que ir ver sua futura esposa. Afinal, se muito tempo passasse, talvez ela o esquecesse. Isso seria trágico. Ele também se lembrou do comprimido de Pil Valley que o grão-mestre Yunti lhe dera. Ele realmente queria saber como era aquele lugar,
que era considerado uma terra sagrada no coração dos cultivadores de pílulas. Se ele pudesse entrar naquela terra sagrada, então não seria possível para ele obter facilmente tesouros ainda mais preciosos que tornariam o cultivo na Nine Star Hegemon Bode Art mais factível. Então todos os seus problemas não seriam facilmente resolvidos. Pensando em tudo isso, Long Shen não pôde deixar de sentir como se as nuvens estivessem finalmente se abrindo e agora ele pudesse ver o céu azul claro. Seu humor imediatamente ficou muito mais relaxado. Nesse momento, a porta de seu quarto foi aberta lentamente e uma jovem trouxe silenciosamente uma bacia de água fresca para ele. Havia também uma toalha de molho na água. Você está sendo tão quieto para não me acordar. Long Shen não pôde deixar de rir. Os longos cabelos graciosos e bonitos daquela mulher caíam sobre seus ombros. Ela tinha olhos claros e límpidos e sobrancelhas como luas crescentes. Ela era a terceira princesa de Fênix Cry, Shuiao. Ela tremeu e olhou para a cama de Long Shen. Vendo Long Shen rindo e provocando, seu lindo rosto ficou completamente vermelho. Sua vez. Vou lavar seu rosto. Deixando a bacia, ela pegou a toalha e a torceu algumas vezes antes de caminhar levemente até Long Shen. Corando, ela gentilmente e cuidadosamente limpou o rosto de Long Shen. Cheirando sua fragrância fraca e sentindo seu batimento cardíaco, Long Shen sentiu uma explosão de calor. Ele estendeu as mãos e abraçou com força sua cintura esbelta. Shuiao foi imediatamente puxado para o abraço de Long Shen. Descansando a cabeça contra o peito dele confortavelmente, seu coração batia carinhosamente. Sentindo-a deitada em seus braços, Long Shen sentiu um nível de paz sem precedentes. Nenhum deles disse nada, simplesmente sentindo silenciosamente os batimentos cardíacos do outro. Todas as palavras eram simplesmente supérfluas. Depois de um tempo desconhecido, Shuiao estendeu a mão e acariciou a bochecha de Long Shen. Passando o olhar pelo rosto dele, ela disse fracamente: Long Shen, que tal ficarmos assim pelo resto de nossas vidas? Nunca mais teremos que nos separar. Seu coração saltou. Essas palavras imediatamente o fizeram pensar em uma certa donzela. Embora ela não fosse muito bonita, seus olhos brilhantes estavam cheios de amor. Eu só espero que quando você olhar para este colar no futuro, você se lembre que era uma vez uma garota, cujo coração ansiava por ir caçar com você e fazer bebês. Esfregando o colar em seu pescoço, Long Shen não pôde deixar de suspirar. Seus pensamentos pousaram naquela pequena aldeia. Como ela estava agora? O que há de errado? Shuiao sentiu que Long Shen estava pensando em outra coisa. Long Shen contou tudo a ela do começo ao fim. A perseguição do Marquês Yi, quase morrendo perto de algumas falésias isoladas, sendo salva por Xiao Hua. Long Shen, aquela Xiao Hua é apenas uma garota gentil e honesta. Por que você a rejeitaria? Um sentimento de intensa pena encheu o coração de Shuiao quando ela ouviu a história de Xiao Hua. Ela podia ser uma princesa, mas também sabia que neste mundo onde os fortes eram reverenciados, os homens dominavam a maior parte do mundo. Ter várias esposas e concubinas era mais comum do que não. Ela nunca pensou em monopolizar o amor de Long Shen por si mesma. Ela não pôde deixar de sentir pena ao ouvir sobre seu amargo encontro com Xiao Hua.
Mas, ao mesmo tempo, ela também começou a sentir algum medo de que a situação miserável com Xiaohua se repetisse com ela. Vendo a expressão de Shui ao mudar para se tornar a de um coelho assustado, ele a beijou levemente na testa. Você esqueceu nossa promessa um ao outro. Os olhos de Shui Ao ficaram embaçados quando ela se lembrou do Phoenix Cry Lantern no festival mais uma vez. Ela disse baixinho. O dragão nada pelos 4 oceanos, a fênix voa pelas 9 terras. Mares de sangue podem nos bloquear, mas nunca desistiremos de nosso caminho, dragão e fênix viverão até a velhice. Long Shen, podemos realmente envelhecer juntos? Shui Ao não sabia por quê, mas ela estava cheia de tristeza e angústia depois de repetir a promessa um ao outro. É claro. Estaremos juntos para sempre. Long Shen esfregou suavemente a bochecha de Shui Ao. Mas, tenho medo de acabar igual a Xiaohua. Uma lágrima riscou seu rosto, deixando Long Shen com o coração partido. Não vai ser o mesmo. Xiaohua tinha muitas coisas que queria proteger. Ela não conseguia deixar de lado seus sentimentos em relação à aldeia. Eu também sou o mesmo, eu também tenho algo que devo proteger. Essa coisa é você, sorriu Long Shen. Ei, quem é uma coisa? O rosto de Shui Ao ficou vermelho e ela o atingiu levemente. Apesar de saber que Long Shen estava brincando, seu rosto ainda estava vermelho. Long Shen riu maliciosamente. A raiva fingida de Shui Ao era extremamente fofa, deixando-o esquecer sua melancolia. O atual Shui Ao era como uma fada libertada de uma maldição. Ela não precisava mais fingir ser outra pessoa além de quem ela era. Sua ternura encantou completamente Long Shen. Abraçando sua cintura, Long Shen desejou que o tempo congelasse para sempre neste momento. Mas ele sabia que, embora a crise da família Long tivesse finalmente sido resolvida, isso não significava que tudo estava acabado. Ainda havia muito mais coisas a fazer. Long Shen, quem é Meti? Shui Ao perguntou de repente. Long Shen tropeçou, sem saber como responder por um momento. Eu não tenho nenhum outro significado, eu só quero saber um pouco sobre a irmã mais velha Meti. Espero que no futuro, possamos nos dar bem, Shui Ao explicou apressadamente quando viu que Long Shen estava sem palavras. Long Shen pensou sobre isso por um momento e imediatamente percebeu que sua mãe havia vazado essa fofoca descuidadamente, caso contrário, Shui Ao não saberia sobre Meti. Obrigada. Long Shen agradeceu de repente. Por que você está me agradecendo? Shui Ao ficou intrigado. Como princesa de um império, eu realmente tornei as coisas difíceis para você. Long Shen sabia que para Shui Ao chamar Meti de irmã mais velha significava que ela estava disposta a não ser a primeira esposa principal. Para uma mulher, isso era definitivamente um sacrifício extremamente grande. Shui Ao balançou a cabeça. Não me sinto injustiçado. Na verdade, eu me sinto muito abençoado. Eu sempre senti como se estivesse sob uma maldição para sempre ser um passarinho preso. Foi você quem mudou tudo para mim. Não sei porquê, mas logo na primeira vez que te vi, imediatamente senti uma sensação estranha. Agora, quando penso nisso, sinto que talvez tenha sido simplesmente o destino. Sim, foi o destino.
Essa também foi a primeira vez que fui amarrado como um peixe em uma rede e quase virado para colar. Long Shen riu. Você também não me bateu naquela época. Canalha. Shuiao gentilmente deu-lhe um beliscão, seu rosto tão vermelho quanto uma maçã madura. Pensando na primeira vez que se encontraram, eles se entreolharam e de repente riram, aconchegando-se fortemente um no outro. Long Shen contou a Shuiao tudo o que havia acontecido com Meti. Ele também contou a ela sobre a questão de Meti enviar a ele um lobo da neve da chama escarlate. Long Shen, você é uma boa pessoa. Depois de ouvi-lo falar, Shuiao gentilmente acariciou a bochecha de Long Shen. Desde que conheceu Long Shen, Shuiao aprendeu tudo sobre seu passado. Ela sabia que Long Shen havia sofrido muita dor, muito mais do que ela jamais havia sofrido. Mas, mesmo assim, Long Shen ainda não guardava o menor ressentimento contra Meti por romper o noivado. Ele até se esforçou para considerar o que ela queria. Aos olhos de Shuiao, Long Shen era realmente muito bondoso. Mas não importa o quão grosso Long Shen sentisse que seu rosto estava, ele não pôde deixar de ficar vermelho com isso. Essa bondade não tinha sido exatamente pura. Naquela época, ele só tinha feito isso na esperança de que Meti pensasse melhor dele. Francamente falando, isso era apenas uma técnica de alto nível para pegar garotas. Foi uma técnica perfeita que ele só usou porque percebeu que Meti era uma mulher verdadeiramente bondosa. Uma beleza agora estava em seus braços elogiando-o por causa de sua técnica para pegar garotas. Long Shen estava com vergonha de mostrar o rosto. Mas enquanto tudo estava perfeito com Shuiao, ele não sabia exatamente o que deveria fazer com Meti. Ele não tinha ideia se seria fácil ou difícil para ela se apaixonar por seus encantos. Embora Meti fosse bondoso, isso não significava que ela aceitaria ter que compartilhar seu amor com outra mulher. Havia algumas mulheres que se opunham fortemente a isso. Além disso, até o próprio Long Shen não tinha certeza se o relacionamento deles realmente tinha algum amor ou romance. Isso porque, até esse ponto, sempre foi um amor unilateral da parte dele. Pensando nisso, Long Shen mais uma vez sentiu uma dor de cabeça chegando. Tendo acabado de resolver a crise da família Long, ainda mais assuntos surgiram como uma inundação. De repente, passos soaram do lado de fora, assustando Shuiao com o abraço de Long Shen. Ilha, o nome de uma estrela na constelação da Ursa Maior, Epsilon Ursae Majoris, também conhecida como Alioth. É a estrela mais brilhante da constelação da Ursa Maior. O primeiro caractere significa jade e o segundo caractere significa pesar ou equilibrar. 2 Kudim é um tipo de chá amargo. Capítulo 113. Segredo. A porta do quarto de Long Shen foi aberta. A mãe e o pai de Long Shen entraram. Vendo que Long Shen já era capaz de se sentar, eles ficaram extremamente felizes. Como está sua recuperação? Long Tianxiao caminhou até Long Shen e examinou sua pele. Estou praticamente curado. Long Shen deu de ombros. Depois que sua estrela Feng Fu avançou para se tornar uma verdadeira estrela, sua taxa de recuperação aumentou para um nível chocante. Seu corpo já havia se curado quando ele acordou. Certo, pai, como estão suas feridas? Long Shen perguntou, preocupado.
Embora Long Shen tenha experimentado a batalha mais intensa, seus ferimentos não foram tão graves. Por outro lado, foi Long Tianxiao cujos ferimentos foram os mais preocupantes. Long Tianxiao sorriu levemente. Eles já não são nada para se preocupar. A guilda alquimista me enviou algumas pílulas medicinais. O novo presidente da guilda até tratou meus ferimentos pessoalmente. Devo estar totalmente recuperado em apenas alguns dias. Dizendo isso, Long Tianxiao estava cheio de orgulho. Para uma existência como a guilda dos alquimistas, tratar a família Long tão bem foi tudo por causa de Long Shen. Shen'er, mamãe estava morrendo de preocupação nos últimos dias. Deixe a mamãe ver se você emagreceu. A senhora Long só teve a oportunidade de se intrometer agora e veio esfregar as bochechas de Long Shen. Long Shen não sabia como reagir a isso. Seu pai também tinha uma expressão estranha. Long Shen riu: mãe, se você quiser saber se eu perdi peso, provavelmente terá que me levantar para saber. Long Tianxiao e Shuiao riram muito. A senhora Long disse indignada: esta criança, quando você ficou tão atrevido? Você se atreve a fazer piadas com sua mãe. Você não é mais um bebê. Como a mamãe vai buscá-lo? Seu pequeno grupo ria e conversava harmoniosamente. Long Tianxiao viu que a tez de Long Shen era excelente, nada parecida com alguém que acabara de passar por uma grande batalha e foi ferido. Enquanto ele estava satisfeito com isso, ele também estava chocado por dentro. Essa capacidade de recuperação era surpreendente demais, praticamente comparável às bestas mágicas. Certo, como estão Little Snow e Wild? Perguntou Long Shen de repente. Wild, aquela criança, é praticamente uma aberração. Mesmo depois de ter suportado tantas agulhas de erosão óssea, ele dormiu apenas uma noite antes de acordar. E assim que acordou, sentiu uma fome voraz e comeu tudo o que podia ser comido em nossa casa. Já tivemos que mandá-lo para o pasto lá fora para conseguir mais comida, disse a senhora Long. Depois dessa grande crise, a senhora Long já considerava Wild seu próprio filho. Long Shen sorriu levemente. Ele sabia que era por causa do efeito do líquido dado a ele pelo especialista do mundo espiritual. Aquele líquido possuía energia vital extremamente densa e era extremamente precioso. Se o palpite de Long Shen não estava errado, provavelmente era um traço da essência vital daquele especialista. Esse tipo de presente definitivamente não era leve. Com a constituição única de Wild, recuperar aquele jejum era razoável, já que seu corpo havia recebido uma nutrição tão poderosa. Mas embora seu corpo estivesse se recuperando, ele definitivamente precisava repor uma grande quantidade de energia depois de ser torturado por tanto tempo. Ele provavelmente estava devorando carne loucamente agora. Quanto a Little Snow, não sabemos como ele está se recuperando. Nós o colocamos em um quarto e ele não deixa ninguém chegar perto dele, explicou a senhora Long. Haha, vamos dar uma olhada. Long Shen arrumou suas roupas e chegou a uma sala externa da propriedade Long. Uma das paredes da sala foi derrubada. Isso porque o corpo de Little Snow era muito grande e ele não passaria pela porta. Eles podiam ver Little Snow deitado ali mesmo à distância.
Long Shen ainda não tinha chegado perto quando o cochilando Little Snow piscou os olhos e avançou. A senhora! Long levou um susto e quase gritou. Diante de uma fera tão grande, todos instintivamente sentiriam medo. Até Long Qianxiao sentiu uma pressão poderosa. Long Shen riu e abraçou a cabeça de Little Snow. Parece que você também se recuperou. Sua poderosa força espiritual varreu e entrou no corpo de Little Snow. Os ossos quebrados do pequeno Snow já haviam se consertado. Mas ainda havia lugares onde eles não haviam crescido totalmente e, portanto, havia muitas rachaduras. Mas as pílulas medicinais de Long Shen eram todas de alta qualidade e, portanto, muito eficazes. Adicionando a poderosa capacidade de recuperação de Little Snow, já não havia muito com o que se preocupar. Suas grandes feridas acabaram de cicatrizar. Tem que ir com calma e não fazer movimentos intensos, entendeu? Long Shen esfregou afetuosamente a cabeça de Little Snow. Little Snow esfregou a cabeça no peito de Long Shen. A senhora. Long olhou para aquele Snowzinho obediente e fofo que estava praticamente agindo como um cachorrinho e não pôde deixar de perguntar curiosamente, Shen'er, ele consegue entender o que você está dizendo? Sim, praticamente. Ele cresceu comigo do tamanho de uma mão, então ele entende minhas intenções, explicou Long Shen. Na realidade, Little Snow não conseguiu entender o discurso de Long Shen. Mas devido à conexão espiritual deles, ele podia sentir e entender os pensamentos de Long Shen. Ao mesmo tempo, Long Shen também podia sentir as emoções de Little Snow. Mas essa comunicação não era por palavras e por isso não era tão precisa. Onde você conseguiu ele? Como é que eu não sabia disso? A senhora. Long ficou assustada. Ele foi enviado para me apoiar por Meti. Long Shen respondeu sem pensar, mas assim que disse isso, viu sua mãe fazendo o possível para sinalizá-lo com os olhos. Obviamente, ela o estava alertando para não mencionar Meti na frente de Shuiao. Mistress Long já se arrependeu de sua boca grande. Mãe, a irmã mais velha Meti enviou uma preciosa besta mágica para Long Shen. Isso é o suficiente para provar que a irmã mais velha Meti tem emoções profundas por Long Shen. Isso é uma coisa boa, disse Shuiao. Mamãe. Você mudou o honorífico tão rápido. Long Shen sentiu que era inconcebível. Mas assim que ele disse isso, o rosto de Shuiao ficou completamente vermelho e a senhora Long a puxou para o lado e disse ferozmente a Long Shen, criança, deixe-me dizer a você, Shuiao é a primeira nora. Se você a fizer se sentir injustiçada, não vou te perdoar. As palavras da senhora Long foram extremamente inteligentes. Essa primeira nora foi usada notavelmente bem, fazendo com que Shuiao se sentisse muito mais confortável. Long Shen definitivamente admirava a habilidade de sua mãe nessa área. Long Shen olhou de sua mãe para Shuiao e não disse nada, apenas rindo tolamente. Ele riu tanto que Shuiao desejou que ela pudesse encontrar um lugar para se esconder. Ok, agora que a crise passou e está tudo bem, vamos comer direito. Afinal, finalmente estamos todos juntos, propôs Long Qianxiao. Para Long Qianxiao, que passava os dias lutando, poder fazer uma refeição com sua família era uma oportunidade extremamente rara e preciosa.
Seus servos prepararam rapidamente um suntuoso banquete para eles. Mas Long Shen notou que a maioria deles eram rostos novos, então ele não pôde deixar de se sentir surpreso. Seu pai trocou todos eles, explicou a senhora Long. O que? Criança, normalmente você é tão inteligente, então como você se tornou tão burra agora? Eles seguiram nossa família Long por tantos anos, sempre leais e dedicados. Tendo sido implicados em tal terror, eles quase perderam suas vidas. Nossa família Long deve muito a eles. Seu pai já deu a cada um deles uma enorme fortuna, suficiente para sustentá-los por toda a vida. Isso pode contar como compensação para eles. Mas ainda houve uma parte dos que não quiseram sair e por isso continuam a trabalhar para nós. De qualquer forma, devemos nos lembrar desse favor em nossos corações, suspirou a senhora Long. Essas pessoas não eram parentes de sua família Long, mas quando a família Long estava deprimida, eles não os abandonaram. Em comparação, a família de sua mãe, que era claramente suas irmãs de sangue, decidiu machucá-la como eles fizeram. Olhando para a expressão taciturna de sua mãe, Long Shen e Long Tianxiao trocaram um olhar e rapidamente mudaram o assunto para algo mais feliz, tirando-a rapidamente de sua tristeza. Pai, seu filho brinda a você. Long Shen ergueu um grande copo de álcool para Long Tianxiao. Para a reunião da nossa família. Long Tianxiao riu com vontade e também ergueu a xícara, tilintando as taças. Shuiao e a senhora Long também levantaram suas taças de vinho. Os quatro estavam todos sorrindo alegremente. Long Shen e Long Tianxiao esvaziaram seus copos de uma só vez. Quanto a Shuiao e a senhora Long, eles obviamente não tinham uma tolerância tão alta para o álcool. Shuiao bebeu apenas um gole antes de seu rosto corar, fazendo-a parecer ainda mais bonita. Aquela criança Wild ainda não voltou em 2 dias. A senhora Long sentiu-se um pouco incomodada por eles sentirem falta de Wild em seu grupo. Haha, Wild provavelmente ainda está ocupado comendo. Não se preocupe, riu Long Shen. Servindo outro copo para o pai, perguntou, papai, como está a situação na capital? É um pouco tranquilo. O maior concorrente do Phoenix Cry era o Gran Xia, mas agora o Gran Xia se tornou uma bagunça completa. O outro príncipe foi assassinado e agora todos os oficiais estão ocupados lutando avidamente pela posição de imperador. Mesmo que um deles eventualmente se torne o novo imperador, o poder de seu império terá caído muito. Será impossível para eles ameaçar Phoenix Cry. Quanto ao Phoenix Cry, os outros príncipes já se retiraram da luta pelo poder. O 7º príncipe foi recomendado como príncipe herdeiro e agora está no comando da corte imperial. Long Tianxiao bebeu um gole de álcool. Os outros príncipes podiam ser gananciosos, mas não eram estúpidos. Eles sabiam que nenhum deles era capaz de competir com o 7º príncipe. Isso porque atrás dele estava uma especialista em transformação de tendão, sua irmã. Além disso, quem não sabia do relacionamento de Shuiao com Long Shen? Com o apoio da família Long, ninguém ousaria competir contra ele. E como eles não podiam competir, a próxima melhor coisa era bajular. Todos os outros príncipes aclamaram em voz alta seus elogios pela ascensão de Shu Feng, agindo como se fosse de se esperar.
Long Shen olhou para Shu Yao e de repente riu maliciosamente. Ha, a irmã do imperador. Venha, um brinde para você. Ser marido da irmã do imperador é realmente emocionante. Seu homem mau. Shu Yao olhou para Long Shen lindamente, fazendo os três rirem. Criança, você não tem permissão para intimidar Shu Yao. A senhora. Long resistiu ao riso e o repreendeu levemente. Para não irritar Shu Yao, a senhora. Long revelou algumas histórias embaraçosas de Long Shen de quando ele era jovem. Desta vez foi a vez de Long Shen ficar desamparado enquanto Shu Yao ria sem parar. A família deles comia junta em paz e felicidade. Depois de comer, Long Shen hesitou um pouco antes de reunir coragem para dizer: papai, mãe, quero dar uma olhada no mundo exterior. O sorriso da senhora Long desapareceu imediatamente. Shu Yao também se assustou. Apenas Long Tianxiao parecia ter esperado isso há muito tempo, sua expressão completamente calma. Após um momento de silêncio, a voz trêmula da senhora Long perguntou: Shen'er, você realmente quer sair de casa? Long Shen abaixou a cabeça, incapaz de olhar a mãe nos olhos. A família deles tinha acabado de se reunir. Foi cruel separá-los novamente. Mas Long Shen realmente queria ver o mundo exterior. Seu amante ainda estava naquele mundo exterior. O mundo espiritual, Pil Valley e aquela figura de seus sonhos com o poder de destruir o próprio mundo, todas essas coisas lhe diziam que ele tinha que deixar Phoenix Cry. Estou me preparando para partir com Shu Yao e Wild. A voz de Long Shen era tão baixa que nem ele conseguia ouvir. Seu coração estava cheio de dor. Shu Yao claramente relaxou a respiração quando ouviu isso. Mas olhando para o olhar de coração partido da senhora Long, ela imediatamente se sentiu triste novamente. Nosso filho cresceu. Devemos deixá-lo decidir seu próprio futuro. Temos que aprender a deixar ir, disse Long Tianxiao de repente. Ele continuou: Shen'er, já que você decidiu, é hora de eu lhe contar um certo segredo. Long Tianxiao, você. A senhora. Long de repente se levantou e olhou com raiva para Long Tianxiao, dando um susto em Long Shen. Pelo que ele conseguia se lembrar, sua mãe e seu pai sempre se deram muito bem, nunca demonstrando raiva um do outro dessa forma. A reação de sua mãe ser tão grande o deixou perplexo. Ele tem o direito de saber a verdade. Long Tianxiao olhou firmemente para sua esposa. Você? Long Tianxiao, eu te odeio. A senhora. Long de repente começou a chorar e saiu correndo. Shu Yao viu essa situação e também saiu às pressas, deixando para trás apenas os dois, pai e filho.